Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, falando sobre os desafios e oportunidades aí no setor da saúde. Hoje eu estou aqui representando a DASA, que é uma companhia diversificada, a maior empresa de saúde diversificada aqui do Brasil. Hoje, dentro da estrutura, nós temos hospitais, rede diagnósticas e outros tipos de serviço. E o nosso impacto no mercado atinge cerca de mais de 20 milhões de pessoas por ano. E falando um pouquinho de mim, falar de carreira para mim é um lugar muito gostoso de estar, porque conecta bastante com a minha própria história. Eu lembro que quando eu tinha a idade de alguns aqui, eu não tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas especialistas ou que pudessem me dar uma orientação sobre que caminhos eu poderia tomar para atingir esse negócio que as pessoas falavam que era carreira, né? O que é isso? É de comer, de beber, de passar no cabelo, o que a gente faz? E com o passar do tempo, eu tive a experiência de ter contato com algumas pessoas que foram divisores de água para que eu alcançasse o lugar que eu estou hoje. Então, o objetivo aqui nesse primeiro início de conversa é falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional e dar algumas dicas sobre competências que o mercado tem solicitado das pessoas para que vocês alcancem, para ajudar vocês aí no alcance dos objetivos pessoais, tá? Então, meu primeiro contato com o RH, ele começa lá por volta de 2013, quando eu participo de uma inscrição para um processo seletivo para ser jovem aprendiz numa rede de hotéis aqui no Rio de Janeiro. E naquela época, muito jovem, recém-entrante ali na faculdade, sou formada hoje pela Estácio de Sá, no curso de tecnólogo de RH, e eu me encantei lá com a área de seleção, tendo a oportunidade de dizer para as pessoas assim: você está contratado. E eu ficava, a partir daquele momento eu comecei a ficar imaginando como seria para mim ter a oportunidade de, pensando num pai de família, de um jovem que tem o desejo de crescer em carreira, dar a notícia de que ele estava sendo aprovado. Então eu falei, eu vou ser RH por conta disso, eu quero dizer para as pessoas que elas estão aprovadas no processo. Só que com o passar do tempo, eu percebi que não era só sobre isso. Existe muito mais que a gente pode entregar, sendo quem nós somos enquanto indivíduos, quando a gente fala em apoio ao outro. Mas até agora a conversa está muito bonita, né? Sonhei com RH, queria dar notícia, estava me formando num caminho promissor, deu tudo certo para ela, nossa, hoje ela é BP da DASA. Só que na realidade, gente, a vida não é o conto de fadas, onde tudo está muito fácil, onde todas as portas estão abertas para a gente, onde todas as oportunidades que a gente aspira se abrem para a gente como num passe de mágica e tudo está lindo. Quando a gente pensa, principalmente em jovens que estão ali em formação, pensando no que vão ser quando crescer, e eu acho que essa pergunta vem num momento muito desafiador para a gente, né? Pouco insumo, pouca informação, e logo eu já preciso decidir se eu vou ingressar não num curso que pode ter de 2 a 8, 10 anos dentro de uma universidade. E tá tudo bem esse ser um lugar super desafiador para a gente. Mas a gente não pode usar e tomar essa decisão de qualquer forma. E o caminho que eu tomei para entender que RH fazia sentido para mim, era antes de pensar em ser profissional técnico, de currículo com diploma, era que impacto que eu posso provocar na vida das pessoas a partir do que eu faço. Então tem o que eu faço, que são as demandas burocráticas do dia a dia, em sendo RH, mas tem uma coisa que é um passo atrás disso, que é quem eu sou enquanto pessoa. Quais foram os valores que eu recebi durante toda a minha jornada de construção de ser humano até o momento que eu estou agora e que me fazem ser um indivíduo que reúne competências comportamentais que são essenciais para eu ingressar nesse mercado de trabalho e ser um bom profissional. Então, o primeiro recado que eu gostaria de dar aqui é que não é só sobre o curso que a gente tem no currículo. É, antes de tudo, sobre a nossa humanidade. E quando eu falo dessa humanidade,
é entender que hoje algumas pesquisas já demonstram que de todas as pessoas que a gente contrata, 80% delas são desligadas pela forma que elas se comportam dentro das instituições. Raramente a gente desliga pessoas pensando na técnica, por falta de competência técnica, mas a gente desliga uma população em massa por falta de capacidade de demonstrar algumas capacidades comportamentais que são essenciais para hoje. E quando eu penso nessas competências, eu acho que a principal hoje é o autoconhecimento. E por que eu estou falando isso? A gente só tem capacidade de gerenciar qualquer coisa que esteja além de nós quando a gente tem a capacidade, primeiro, de gerenciar nós mesmos. A gente tem vivido num mundo onde pessoas não têm controle emocional, onde se estouram por qualquer motivo, onde não conseguem ser flexíveis para alguns caminhos que a gente vai precisar tomar, que às vezes não são tão confortáveis, mas para aquele momento, para o nosso desenvolvimento, é extremamente necessário. Então, a primeira competência que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o autoconhecimento. Quando a gente tem a coragem de mergulhar em nós mesmos, entender o que a gente traz de bom dentro da gente, mas o que a gente também traz de ruim, que precisa ser aperfeiçoado enquanto indivíduo, enquanto pessoa humana, e consegue identificar o que eu preciso evoluir e trabalho em busca disso, eu desenvolvo e me transformo numa pessoa melhor. E quando eu me transformo numa pessoa melhor, isso irradia para todos os lugares da minha vida. Enquanto profissional, enquanto filho, enquanto pai, enquanto qualquer outra posição que eu exerça durante a minha jornada profissional. A segunda competência que eu acho essencial é flexibilidade. Como eu disse para vocês, o caminho da minha trajetória ele não foi 100% de luz. Mas eu acreditava que poderia dar certo. E a partir do momento que a gente acredita que existe um espaço na sociedade para a gente ocupar e alcançar e tomar posse daquilo porque a gente deseja, as coisas começam a acontecer. Mas elas não são fáceis. Na minha trajetória, eu tive algumas pessoas que olhavam para mim e diziam: Dai, não vai ser possível, o teu sonho é muito maior do que você. E quantos de nós, às vezes, somos abordados por algumas pessoas que, às vezes, nem mal intencionadas, mas porque é o limite que elas enxergam, elas, de alguma maneira, vêm até nós e tentam determinar o limite de até onde a gente pode chegar na vida. E ninguém é obrigado a acreditar nos nossos sonhos. Nós precisamos acreditar na nossa jornada. E acreditando nessa jornada, eu começo como jovem aprendiz nessa empresa. Depois eu fico 9 anos, depois de 9 anos de formada, que eu vou conseguir a minha primeira oportunidade em RH. Imagina se eu tivesse desistido, eu não teria a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando sobre essa trajetória. E quando a minha primeira oportunidade de RH vem, gente, não foi um negócio assim, ó, a partir de hoje você vai cuidar desse pedacinho aqui e a vida vai ser tranquila. Eu lembro que eu já estava há aproximadamente 2 anos na empresa que eu estava, porque eu fiz um movimento de carreira. Eu abri mão de uma posição de coordenação de crédito imobiliário e falei, vou pedir demissão e eu só vou aceitar um emprego numa empresa que tem uma estrutura grande de RH. Ainda que eu não entre por aquela portinha do RH, eu vou entrar por uma outra e lá dentro eu pego os atalhos e alcanço o objetivo. E o que eu entendo que foi um fator muito importante para que eu conseguisse alcançar o meu objetivo foi a capacidade de conseguir me mostrar. De não ter vergonha de dizer, ó, sou formada em RH, ó, se precisar de mim eu estou aqui, ó, eu posso contribuir, ó, esse projeto aqui não tem nada a ver comigo, mas deixa eu aprender. Eu costumo brincar dizendo que eu não sou uma pessoa muito inteligente, mas eu sou curiosa. E curiosidade leva a gente a lugares inimagináveis, gente. Quando a gente rompe o medo da capacidade de perguntar para as pessoas, a gente abre um caminho muito novo para a gente. E depois de 2 anos nesse lugar aproximadamente, eu vi uma vaga aberta na intranet da empresa,
que tinha um nome esquisito, Business Partner, que eu não sabia o que essa posição fazia, mas que no final falava que era de RH. Eu falei, não, então eu vou nesse negócio porque os requisitos tá pedindo tudo que eu tenho. Fiz o processo e depois de algumas semanas eu recebi a aprovação. Falei, caramba, consegui. Lembro até agora do dia que eu recebi o retorno. 8 horas da noite, eu na cozinha da minha mãe pulando, igual uma doida, por ter recebido a notícia positiva. Só que aí, eu subestimei aonde eu tinha me metido. Fui para o onboarding e lá na integração com a minha nova liderança, ela diz assim, ó, Dai, a estrutura é robusta, você vai ter grandes clientes. Eu falei, legal. Mas quem vão ser esses meus clientes? Seus clientes serão 5 diretores de hospital. Falei, mas nossa, é minha primeira cadeira em RH. E aí, ao invés de eu continuar naquela vibração positiva de que ia dar tudo certo, eu comecei a olhar para mim e eu encontrei com meus preconceitos. Eu, negra, pequenininha, com voz de criança, que todo mundo olha, nossa, que menina novinha. Será que esses caras vão dar espaço para eu ocupar a mesa junto com eles, para tomada de decisão, para a gente fazer o negócio alavancar? E eu fiquei uns 2 dias processando isso. Eu acho que eu vou pedir para sair desse jogo, que é maior do que eu pensava. Conversando com algumas pessoas, e a gente precisa conversar com as pessoas certas. Essas pessoas fizeram eu resgatar que era possível. E aí eu fui. Fui tanto que saí de uma cadeira de analista trainee, que era a proposta da vaga na época, e saí dessa companhia convidada a trabalhar na DASA para uma cadeira de coordenação. Então, além de crescimento profissional, eu consegui alcançar um espaço no mercado onde as pessoas começaram a me chamar para trabalhar. Olha que diferente. Eu imaginar esse lugar para mim, não. Uma jovem vinda de Mesquita, alguém conhece Mesquita aí, gente? Nunca. Se alguém dissesse para mim que esse dia de hoje seria possível, eu acreditaria. Então, o recado que eu quero deixar para vocês aqui é pensar nas competências comportamentais. É claro, a gente precisa estudar, deixar o nosso currículo organizado com relação aos requisitos mínimos para alcance das vagas. Mas o comportamento, quem eu sou, a maneira que eu lido com o outro, a maneira que eu me comunico de maneira mais eficaz, como eu consigo trabalhar em equipe, o meu senso para resolução de problemas, como que eu me adapto às novidades e realidades diferentes que surgem diante de mim. Hoje em dia a gente tem situações que as pessoas falam assim, olha, isso aí não está no meu escopo de trabalho não, então não é minha responsabilidade fazer. Mas cada experiência nova que a gente se predispõe a viver, a gente traz para nós a possibilidade de aprendizado. E aprendizado, gente, uma vez aprendido, ninguém mais rouba da gente. Pensamento crítico. A gente tem hoje uma população, uma sociedade de jovens que questionam mais as coisas. Mas às vezes os nossos questionamentos, eles ficam muito dentro da gente. A gente precisa colocar para fora, ter coragem de dizer quando não sabe, ser proativo e trabalhar com ética e integridade. Agora tem uma palavrinha que ela é extremamente importante, que viabiliza muito acesso para a gente na carreira. Essa palavrinha se chama networking, que é a minha capacidade de conhecer outras pessoas e gerar rede de conexão. Após mim, virar minha parceira, que é do Grupo Venâncio, eu estava ali no camarim, ó, sabatinando ela. O que vocês fazem lá? Como é a atividade de vocês? Me conta um pouquinho da perspectiva do que é CBP lá na Venâncio. E a gente não pode perder essas oportunidades. Na DASA, a gente tem alguns programas de entradas, que eles são específicos para pessoas jovens que não têm experiência técnica em currículo, para que vocês possam acessar e ter aí o caminho de primeira entrada em carreira.
é o nosso programa de jovem aprendiz, de estágio e de trainee. E eu quero deixar aqui para vocês o QR Code, onde vocês conseguem acessar todas as vagas que estão disponíveis na nossa empresa nesse momento. E como mensagem final, eu gostaria de dizer que todo mundo tem o seu lugar no mundo. A gente só precisa ter muita disposição e coragem para primeiro sonhar aonde a gente quer chegar e depois acreditar que esse caminho é possível. Se você acreditar em você, ninguém mais precisa, além de você, acreditar em você. Acreditem que todo mundo tem o seu lugar no mundo e realizar os sonhos de carreira de vocês é possível. Pessoal, muito obrigada. Oi, 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 gente. Boa tarde, eu sou a Lígia. Eu estou como consultora interna na Venâncio. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar falando de um assunto que eu particularmente adoro e entendo ser tão importante, tá? Quisera eu ter tido uma palestra na minha época de estágio de jovem aprendiz como essa, né? Dando um direcionamento para a gente, de como a gente começa, do que fazer e do que não fazer, né? Então, são pontos muito importantes para a gente. Vamos lá. Nós preparamos uma agenda hoje para trocar aqui com vocês. Então, a gente vai começar, né, falando um pouco do Grupo Venâncio, um pouco do nosso momento, e não só do nosso momento, mas também da nossa estrutura, um pouco das estratégias de recursos de recrutamento e seleção, dicas práticas para quem está começando no mercado de trabalho ou tem vontade de ingressar no mercado de trabalho. Falaremos um pouco sobre as nossas oportunidades dentro do grupo, o nosso diferencial Venâncio, vocês vão entender um pouquinho mais à frente, e separei também um tempinho para ouvir algumas perguntas de vocês. Um pouco sobre a gente. Quem aqui conhece ou já ouviu falar na Venâncio? Que bom que quase todo mundo, que bom, a gente fica feliz por isso. Mas a Venâncio, ela é muito mais do que uma rede de drogarias, né? A gente faz parte da vida de milhares de pessoas no Rio de Janeiro, né? Então, além disso tudo que a gente vai ver aqui, nós vendemos saúde, beleza, bem-estar através de gente, que são encantados por gerar o encantamento em outras pessoas. Um pouco da nossa empresa, né? A Venâncio, ela começou em 1979, há 45 anos atrás, lá na Sans Penha, no coração da Tijuca, inaugurando a primeira loja, né? Hoje a gente está com algo em torno de... Estamos com 125 lojas, presentes em 8 municípios. É um grupo bastante forte, mas a gente começou a nossa história lá, né? A Venâncio é uma empresa familiar, 100% carioca, onde a simplicidade, o sorriso e acho que atendimento personalizado estão muito forte no nosso DNA. Isso é muito presente no nosso discurso, né? Hoje a gente está com algo em torno de 4,5 mil colaboradores, com 3 centros de distribuição. Hoje a Venâncio já é vista como um hub de saúde. O que eu quero dizer? Considerados uma extensão do consultório médico. Dado que, olha que legal, né? 80% das nossas lojas hoje já tem sala de serviço. Então, onde a gente consegue aplicar vacina, aferir pressão e por aí vai, né? Falando um pouquinho da nossa distribuição aqui, né? Hoje nós estamos presentes em Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Duque de Caxias, Angra dos Reis, São Gonçalo e Búzios, né? E temos um projeto de expansão assim bem agressivo que está todo a vapor e até o final do ano nós temos como meta de inaugurar ainda mais 10 lojas. Coisa pra caramba, né? Então, hoje a gente também já está no top 10 de farmácias no ranking da Abrafarma. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte da família Venâncio. Mas se engana quem acha que a Venâncio é só do varejo, né? Estamos também no atacado. Quem já ouviu falar da Hospinova aqui? Eu ainda não tinha ouvido falar até trabalhar na Venâncio, né? Eu entrei na Venâncio em janeiro, mas parece que eu já tenho 30 anos de Venâncio.
O varejo é intenso, né? E delicioso também. Mas a Uspinova é uma empresa que faz parte do nosso grupo, hoje já com mais de 100 colaboradores. E a Uspinova ela é responsável pela distribuição de medicamentos de alto valor agregado. O que eu quero dizer com isso? Medicamentos oncológicos ou ligados à reprodução humana, por exemplo, né? E nós atuamos em 4 frentes: governamental, o próprio delivery, com apoio dos nossos centros de distribuição, localizados no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas. Distribuímos também para operadores de saúde, grandes hospitais e grandes clínicas especializadas. Vamos falar um pouquinho agora de estratégia de recrutamento e seleção? O time de RS da Venâncio, eles se utilizam de diversas ferramentas, né? Para que cada vez mais a gente erre menos, digamos assim, né? Então, a gente de fato encontrar o talento certo para a cadeira certa, né? E a gente tem visto uma mudança bem acentuada no mercado, né? Com grandes avanços tecnológicos. Hoje, a gente já consegue perceber algumas empresas que se utilizam de inteligência artificial para avaliar o comportamental do candidato, sem nem ver o candidato, né? Hoje, vídeos já são solicitados com uma breve apresentação, né? Antes mesmo de serem chamados para as entrevistas. O tempo tem se tornado cada vez mais curto também, né? Mas o que nós, da Venâncios, buscamos? Um discurso que é muito forte na nossa companhia é: além dos bons profissionais, nós buscamos boas pessoas. Isso precisa caminhar junto. Não existe o profissional excelente na Venâncio, mas que não seja parceiro, que não atue de maneira ética, colaborativa, que tenha uma atitude positiva. Isso para a gente não faz sentido, né? Então, a gente segue muito à risca, né? E a gente olha muito além do currículo, do diploma. Mas a pergunta que não quer calar, né? Lígia, o que eu preciso fazer para arrebentar nos processos seletivos, né? E essa pergunta que eu vim hoje aqui responder junto com vocês, né? E o que a gente pensou para esse encontro hoje? A gente fez um compilado diante de tudo que eu já vivi, já ouvi e já me deparei com o que os candidatos fazem e deixam de fazer ao longo desse processo, né? E existe toda uma jornada que a gente vai falar sobre isso hoje. Mas hoje eu estou aqui para passar o pulo do gato para vocês. E aí uma pausa dramática, né? Para o meu gato. E o que a gente pensou? Nessa jornada existe algumas fases. E elas estão, de maneira geral, cada candidato tem uma jornada específica. Ok, mas normalmente essa jornada, ela converge para 5 etapas, né? A primeira delas é o momento da pré-inscrição. O que bate nesse momento de pré-inscrição para quem nunca trabalhou? Medo, insegurança, caramba, não tenho experiência, meu currículo não é bom, não sei fazer currículo. Então, assim, antes de mais nada, bebam uma água e tenham atitude, né? Vocês já estão a 50% na frente de muita gente só de terem atitude, por incrível que pareça, né? Parece óbvio, mas não é. Revisem o seu LinkedIn. Quem aqui ainda não tem LinkedIn, gente? Na altura do nosso campeonato. Quem aqui não tem LinkedIn? Não tem? Hoje você vai baixar? Promete? Então tá bom. E me manda o convite no final, tá? Então, assim, revisem o LinkedIn de vocês. Avaliem se a foto que está ali reflete profissionalismo. Cuidado com as fotos na praia, bebendo caipirinha, com prancha de surf, de biquíni. Então, assim, existem momentos para tudo, né? Hoje, aqui com vocês, eu estou num momento mais informal. Estou de calça jeans, sapatilha, etc. Mas existem momentos e momentos. Aqui, eu posso falar gíria com vocês, está tudo bem. Mas, assim, a gente precisa sempre olhar o nosso entorno. O que faz ou não sentido, tá? Documentos básicos atualizados. Agora vocês vão me chamar de louca. Mas não. Existe candidato que eu, Lígia, já aprovei e que eu não consegui dar continuidade por não ter os documentos básicos em mãos. Exemplo, carteira de trabalho. Se inscreveu em diversos processos seletivos, passou em diversos, não só na Venâncio, e não tinha carteira de trabalho. Não faz o menor sentido. Então, assim,
se preparem. Eu percebo que o medo vem muito, caramba, o currículo, vou passar, não vou passar, e vocês se esquecem do básico, né? Se conectem com empresas que façam sentido para vocês e que estejam em linha com os valores de vocês também, né? Explorem mais o LinkedIn. Caramba, o LinkedIn é só para quem é sênior, só para quem é top voice, para quem tem muita experiência, eu sou jovem, eu ainda sou aprendiz, ou vou começar ainda no mercado de trabalho. Não, o LinkedIn é para todo mundo, mas você precisa saber explorar, né? No momento de se conectar com alguém, não manda só o convite, se apresenta minimamente, explica o porquê que aquela conexão faz sentido para você no momento do convite, né? Então, isso tudo faz com que vocês sejam vistos pelo mercado. É muito provável que lá na frente, essa pessoa que você se conectou e que provavelmente também é uma referência na sua área, vá lembrar de você para um programa de trainee, para um programa de estágio, para um programa, sei lá o que, gente. As pessoas vão lembrar de você. Você vai deixar a sua marca ali. Poxa, eu gostei muito da abordagem desse jovem, dessa jovem. Olha como ela falou comigo. Liga para ela, vê se ela está inscrita. Então, assim, isso existe, tá? Mesmo no meio dessa correria, quando a gente deixa a nossa marca, ela é positiva, as pessoas não esquecem da gente. Temos um segundo momento, o momento da inscrição. Aí o bicho pega, né? A hora do currículo. O que eu vou colocar no meu currículo? Só fui para a escola e só fui para a faculdade até hoje. O que eu fiz de interessante na minha vida? Coisa pra caramba. Vamos lá. Vou te ajudar a pensar junto. Para que serve o currículo? Nada mais é para ressaltar as nossas habilidades, sejam elas no ambiente corporativo, ou no ambiente escolar, ou na faculdade, ou em casa, seja lá onde for. Então, assim, explorem melhor o currículo de vocês. Como? Caramba, fiz um trabalho super importante na faculdade, que me deu um baita orgulho, impactei a vida de várias pessoas, colaborei assim, 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 assado, montei um time assim, assim, assado. Os resultados desse projeto na minha escola foram esses. Olha que bacana. Você já mostra no seu currículo que você tem uma linha de raciocínio, que você tem um zelo, que você tem interesse. Quando a gente pega um currículo muito clean, muito limpo, sem erro de português, muito claro, muito objetivo, a gente também está entendendo já um pouquinho de vocês, como vocês funcionam. Então, a análise dos processos seletivos, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Ela começa na pré-inscrição, nas atitudes da pré-inscrição. Não é no momento da entrevista, quando você está lá com o recrutador, tá? Então, assim, currículo estruturado, check. Sejam honestos e éticos. Parece óbvio também, né? Mas, assim, optem por serem aprovados em processos que, de fato, façam sentido para vocês, do que vocês supervalorizarem, entrarem numa posição que só vai gerar frustração. Não só para vocês, para a companhia. Vocês vão acabar deixando uma marca, talvez até mesmo de maturidade, enfim. Cuidado com isso. Então, sejam francos. Até aqui eu sei. Até aqui eu não sei. Vou precisar de ajuda. Tudo bem? Não sei, não tenho experiência, mas tenho muita vontade, muito potencial. Duvido que você não vai convencer. Acompanhe os e-mails. Parece óbvio também, né? Tem muita gente que me liga e fala assim, Lígia, eu estou desesperado. Me inscrevi no processo interno da Venâncio. Não recebi retorno. Pô, eu sou Caxias pra caramba com retorno, não deixo ninguém sem retorno. E posso ser o e-mail, fulano? Não se inscreveu. Foi até a última etapa, no cantinho direito, confirmar, não confirmou. Então, assim, olha o seu e-mail. Entende aonde você está se inscrevendo. Se de fato chegou para você, se de fato não chegou para você. Terceira etapa. Aí o processo já está rolando. Aí você já foi chamado, deu tudo certo. Antes de mais nada, gente, estudem sobre a empresa, sobre a vaga. Façam perguntas coerentes, certas. Olhem no olho. Tem muito candidato que chega, olha para cima, para o lado, para baixo. Quando você olha no olho de alguém, você transmite segurança, maturidade, firmeza e verdade no que você está falando. Então, assim, parecem coisas muito simples, mas isso não é feito. A gente não vê isso aí. Então, eu quero muito que vocês saiam prontos, sabe? Eu quero esbarrar com vocês em algum processo lá da Venâncio e falar assim,
Caramba, você colocou em prática, hein? Tá olhando no olho, o teu currículo tá limpo, gostei da sua foto no LinkedIn, não mandou convite sem explicar o porquê que aquela conexão está fazendo sentido para você, não tem um convite solto de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, então assim, eu quero ver essa história sendo escrita aí por vocês, tá? Sejam pontuais. Existem muitos candidatos, gente, que se atrasam, não têm respeito com a agenda do outro, com a disponibilidade do outro. Sempre sejam empáticos. Então, assim, respeitem o tempo das outras pessoas. Vai atrasar? Imprevisto acontece? Claro. Mas, assim, no mínimo avisa. Não deu para avisar? Chega. Acabou o processo, chama o recrutador, contextualiza o porquê do atraso. Né? Isso mostra interesse, mostra a sua maturidade, mostra a sua vontade de fazer parte daquilo ali. Né? Evitem o uso de gírias. Tem candidato pra caramba que já chega. Qual é, Lígia? Tranquilo, beleza? Eu sou super informal, mas dentro da Venâncio, eu vou ser assim? Eu vou ser assim na praia, quando eu estiver com os meus amigos. Lá dentro, não. Né? Então, assim, não digo só na Venâncio, eu digo sempre observem o seu entorno, o que faz ou não sentido. Então, assim, as gírias, a forma como você escreve, não só nas suas redes sociais, independente de LinkedIn, tá? Instagram e etc. Mas assim, tenham um zelo com a imagem de vocês. Isso é importante. Vestimenta. Olha, gente, eu tenho cases e cases para contar para vocês. Eu entrei em janeiro na Venâncio, né? E a Venâncio fica em frente à praia. Então vocês imaginem o tanto de gente que aparece lá, por incrível que pareça, de chinelo, de cropped, de shortinho, de biquíni, de bermudão, de regata, por mais que a gente avise que não é permitido. Eu entendo que hoje, na altura do nosso campeonato, a gente nem deveria fazer esse tipo de comunicado. A gente faz e mesmo assim a gente se depara com esse tipo de situação. Faz sentido para vocês isso? Vocês estarem no ambiente corporativo de chinelo? Vocês se sentem confortáveis? Além disso, independente de regras de vestimenta do local, você vai se sentir confortável e seguro entrando de chinelo numa empresa? Eu entendo que não. Mas assim, cuidado com isso, né? Eu sei que hoje a grande maioria dos processos acontecem de maneira online, mas assim, quando forem chamados para alguma coisa, né? Observem o que faz ou não sentido, tá? Educação com as pessoas. Gentileza gera gentileza, né? Já dizia o profeta. Então assim, sejam educados, mesmo assim. Tenham cuidado com isso, né? Olhe no olho das pessoas, principalmente quando vocês estiverem no ambiente fora da casa de vocês, né? E continuem acompanhando o seu e-mail e seu WhatsApp. Tem muito candidato que liga pra gente. Caramba, já tem um mês que vocês não me dão retorno. Participei de um processo e o retorno já está lá no e-mail. Então, assim, acompanhe minimamente o fluxo da sua inscrição, do que está acontecendo ali, né? Isso também mostra um pouco de desleixo. Caramba, a gente já disparou e vocês não viram? Então, assim, se atentem a isso também. Penúltima etapa. Fui aprovado, deu tudo certo. E agora? Agora é a hora da verdade. Os candidatos querem entrar, querem estipular a data de admissão, subir a documentação no dia que quiserem, perdem o prazo. Então, assim, existe toda uma estrutura por trás de uma data de admissão, né? Existe um time por trás, uma folha de pagamento que roda para que isso funcione. Então, assim, atenção aos prazos, né? Respeitem o que está sendo solicitado, os prazos, tirem dúvidas, mas, assim, atenção a isso. Tem muito candidato que perde vaga por falta de atenção, justamente porque não respeitou o prazo de fechamento de folha de pagamento, por exemplo. Então, assim, parece óbvio, mas acontece muito. E atitude positiva. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente, não só no ambiente corporativo, mas na vida, que já entra derrotado, né? Caramba, fui aprovado, mas será que eles escolheram certo? Será que sou eu mesmo, gente? Tem muita gente que pensa assim. Então, assim, já entra ganhando. Não sei nada, mas vou anotar tudo, vou aprender, vou dar o meu melhor. Potencial eu tenho, isso aí ninguém me tira. Então, assim, atitude positiva para a vida, não só para processo seletivo. E a última etapa estou na empresa. Agora, se eu já estava com medo, passando mal,
e agora que deu tudo certo, já estou na empresa, o que eu faço? Respira, bebe uma água, comprem um caderno ou bloco de notas, não sei. Eu sou cringe, sou velha, então assim, eu sou do caderno e da caneta, mas assim, fui chamado para uma dinâmica, fui chamado para uma reunião, fui chamado pelo Papa na companhia. Eu vou estar anotando tudo que é dito e tudo que é falado ali. Por incrível que pareça, existem profissionais ainda extremamente sênior que entram em reuniões sem anotar. Então, assim, isso mostra desleixo, mostra falta de interesse. Anotem tudo. Atitude colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Tudo que vocês tiverem chance de fazer, de participar, façam. Por quê? É aí que vocês vão ser conhecidos, reconhecidos e vão se desenvolver ao mesmo tempo. Então, assim, vocês assumem uma postura colaborativa, que está em linha normalmente com o perfil de muitas empresas, estão se desenvolvendo. Então, assim, é esse o caminho para você fazer uma trilha de carreira bacana e ser visto dentro da companhia, independente do cargo que você está assumindo. Se atente às oportunidades internas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma jovem aprendiz que ela é brilhante e ela estava fazendo nutrição. E ela estava inserida no varejo farma e queria seguir carreira com a gente. Estava no RH. Demorou um pouquinho para a ficha dela cair. A gente teve várias conversas, né? Então, assim, e hoje ela está fazendo gestão de pessoas. Por que eu estou falando isso para vocês? Não tem problema nenhum em você fazer nutrição e estar inserido no mercado de varejo farma, mas o quanto isso vai agregar no negócio e agregar na sua carreira. Faz sentido? Ou você muda de negócio ou você muda de faculdade. Né? Então, assim, se atentem a isso. O que faz sentido? A carreira ela é construída lá atrás, desde a época da escola. Não é agora. Não é no momento de se inscrever para um programa de jovem aprendiz ou de estágio. Ela vem sendo construída já há muito tempo. Então, assim, estejam atentos a isso. Não percam o tempo de vocês, né? Uma dica de ouro também, que é muito importante, busquem mentores. O que eu quero dizer com isso? Quem são os mentores das empresas? Né? Normalmente são profissionais com muito tempo de casa e que você normalmente se sente muito confortável em trocar, em tirar dúvida. Às vezes você não se sente confortável em tirar dúvida com o teu chefe, por exemplo. Caramba, não vou tirar essa dúvida porque ela vai saber que eu não sei. Mas com fulano eu tenho coragem de perguntar. E ele é um cara que já está aqui 20 anos. Intitule essa pessoa como seu mentor. Você vai crescer e se desenvolver muito mais rápido. Ele vai te passar o tempo inteiro o pulo do gato para sobreviver ali naquele ambiente corporativo. Mantenha o comprometimento com o trabalho, atrasos e faltas, etc. Isso é fundamental. Né? Infelizmente, de uns anos para cá, a gente vem notado um certo descomprometimento mesmo. Uma falta de compromisso com alguns jovens, né, de uma determinada faixa etária. Já está tudo bem, né? Eu não sou tão importante assim para a empresa. Eu posso faltar, aviso depois. A gente tem percebido muito movimento nesse sentido, né? Então, assim, não pensem dessa forma. Pelo menos não na Venâncio. Você não é café com leite. A gente conta de fato com você, né? Então, eu acho que não só na Venâncio, né? Eu acho que o programa Jovem Aprendiz e de Estágio tem tomado uma força muito, muito forte no mercado de maneira geral, né? A gente, de fato, conta com esse perfil, né, de jovem que vem com uma mente mais oxigenada, com mais energia. Então, assim, não se coloquem nesse lugar de tá tudo bem se eu faltar. Não, não tá tudo bem, tá? Estejam abertos aos feedbacks. Isso é muito importante, né? Saiam desse lugar reativo, absorvam o que de fato faz sentido para vocês e o que não fizer, tá tudo bem, levem como aprendizado. Eu costumo dizer que os primeiros 90 dias dentro de uma empresa você não fala nada, você só ouve, você só escuta, só aprende, para depois você ter insumo para começar a criticar, começar a criar uma linha de raciocínio e tem insumo para criticar mesmo, enfim, tá? Falando um pouquinho das nossas oportunidades. Temos oportunidades para todos os perfis, mesmo. Além do nosso programa de Jovem Aprendiz, programa de estágio, nossas lojas, a nossa matriz, o nosso CD.
Oi, gente. E tudo aqui, bem? Meu nome eu é queria Emanuele, passar um tenho vídeo para vocês, já está 19 passando, né? anos. Sou Deixa eu ex-jovem só voltar aqui. Aqui é um vídeo nada mais verídico e real do que uma jovem e uma aprendiz, uma jovem e uma estagiária, dando o seu relato de como foi e como está sendo essa experiência na Venâncio. Eu queria passar aqui um pouquinho com vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Emanuele, tenho 19 anos. Sou ex-jovem aprendiz da Venâncio. Hoje estou sendo efetivada como operador de logística no CD da Venâncio. E para você que está começando agora, sendo jovem aprendiz, quero desejar muita boa sorte, que você aproveite muito esse momento, curta essa experiência. E é isso aí, a Venâncio é uma família. Beijos. Escolhe um. Ai, meu Deus. Aperto de novo. Ah, não, quero de novo. Oi, gente, eu sou a Adriele, eu tenho 19 anos. Eu estou na Venâncio faz 1 ano e 3 meses agora, em julho, da conquista do estágio. Eu me sinto muito realizada, porque era uma das coisas que eu mais queria, desde que eu estava no Jovem Aprendiz, até porque eu faço faculdade de farmácia. Eu fiz um vídeo no TikTok e o vídeo viralizou. Eu fiz porque a música também estava em trends do TikTok e eu achei legal. Como eram trends mais tristes, eu quis fazer uma trend feliz, que foram os momentos que eu vivi no Jovem Aprendiz. E foram experiências que me marcaram muito. Teve uma senhora que ela me mandou um áudio de quase 1 minuto, ficando muito triste porque eu estava saindo da loja onde eu atendia ela. E ela me desejou todo o sucesso do mundo e eu desabei na loja, eu comecei a chorar igual uma criança. E quando vocês forem para a loja, para o lugar onde vocês trabalham, façam tudo com excelência, sejam amigos das pessoas que trabalham com vocês. Tenham empatia com os clientes, porque eu acho que isso vale muito. Escutem bastante os clientes, sejam amigos dos seus clientes. E façam tudo o que vocês forem fazer na loja com amor, com carinho, com dedicação, para que isso venha moldar vocês lá na frente, para que isso venha fazer vocês, com que vocês venham crescer lá na frente e serem profissionais maravilhosos. É isso. Bonitinhas. E aqui, gente, a gente já chegou no final. Queria muito falar mais. É um tema que eu gosto, mas eu precisei, compilar muito. Mas eu faço esse convite para vocês. Hoje a gente está com 48 processos em aberto. Então eu faço esse convite para vocês sentirem um pouco mais da cultura Venâncio. O ritmo é super acelerado, mas é uma delícia de trabalhar lá. De fato, somos uma família, a família Velover. E aqui está o nosso site, que é o drogariavenancio.abler.com.br. E, além disso, eu vou adorar estender essa conversa ou no meu e-mail ou no meu LinkedIn. Então, me adicionem. Eu vou adorar continuar esse papo com vocês lá. Tá bom? Espero ter ajudado. Obrigada.